nesse dia especial, 20 anos da igreja, né, Igreja Ágape, quando eu cheguei aqui, era um grupo bonito também, um grupo que batalhava, que dava o sangue aqui pela vida da igreja. E aqui no Japão, a gente sempre tem pessoas chegando, saindo, indo para outra cidade, voltando para o Brasil. E aí eu fiquei preocupado. Falei, puxa, mas o que falar hoje, né? Que palavra dá para a igreja? E tem alguns irmãos que, ultimamente, têm usado até da inteligência artificial, né? E tem comprado óculos aí e tal, e tem feito alguns jogos, entrado numa outra dimensão. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que a inteligência artificial já está realizando aqueles sonhos que a gente já viu em muitos filmes, né? De volta para o passado, de volta para o futuro. E aí vendo como que é a história. Tem um filme cristão que trata dessa questão de visitar o futuro. Eu acho que o nome do filme é A Jornada. Vale a pena você assistir esse filme. É uma propaganda boa aqui. E aí eu fiquei pensando, puxa, se a gente pudesse usar esses óculos aqui e voltar para o passado e pedir para um dos apóstolos, um personagem bíblico que teve uma comunhão boa, assim, exemplar com Deus, que desfrutaram de uma vida assim, não fácil, mas tiveram uma comunhão e receberam alguns privilégios de Deus, o que será que eles falariam para nós? E aí eu fiquei imaginando o que a inteligência artificial podia trazer do apóstolo Paulo, né? Em vez de eu dar uma palavra aqui, que palavra que o apóstolo Paulo, que é aquele homem que mais plantou igrejas, que mais cuidou das igrejas, aquele que se deu assim para a implantação do evangelho e do reino em várias cidades, aonde ele ia, ele tinha um comichão, ele tinha uma santa incumbência de plantar o evangelho, principalmente aonde não tinha sido implantado, onde não tinha chegado esse evangelho. E a preocupação dele, ele sofria, ele fala que ele sofria angustiosamente pela saúde de cada igreja, ele não explorava essa igreja, ele se dava, ele dava mais do que ele conseguia, e com doenças, com enfermidades, com dificuldades, passando frio, não tendo esse conforto que nós temos hoje, para até executar um ministério. Então, o que você perguntaria para o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, o que você... Se pudéssemos usar uma inteligência artificial que pudesse fazer uma pergunta para você e você mandar aí por fax, né, por e-mail, por, né, um telegrama, o que será que você mandaria para nós? Eu acho que ele mandaria o seguinte bilhete, e esse está aqui o bilhete que ele mandaria para nós. Pegaria um pedaço de pergaminho e escreveria isso para nós, né? Talvez ele colocaria para nós um recado que ele deu também para uma igreja nova, jovem, que ele registrou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 22. Vamos ler juntos? É assim que ele escreveria, em grego, né? Então, aí, como nós temos hoje celular, iPads, computadores, é só você ir lá, pegar esse texto, colocar lá em cima, traduzir. Aí você escolher a linguagem do grego para o português e ficaria assim. Vamos ler juntos, então, o que Paulo estaria escrevendo para nós? Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Eu creio piamente que o recado que Paulo mandaria para a igreja Ágape seria esse. Vamos só dar uma olhadinha em cada frase. Primeiro, então, seriam os conselhos de Paulo para a igreja Ágape. E a primeira coisa que ele fala ali é: estejam sempre alegres. Nesse momento aqui, não precisa falar disso, né? A alegria, muitas vezes, é uma coisa que pertence a essa igreja, né? Quando a gente chega meio borocochô, meio desanimado, cansado, é só ver o rosto feio de vocês, já a gente fica alegre, né? Não sei o que acontece, né? Essa igreja é cativante, as pessoas gostam de compartilhar a alegria. Nunca vi assim uma pessoa... aquela pessoa, né, tudo para baixo. Se tiver, logo é contagiada.
E aqui Paulo, ele fala, estejam. Quando? Dia 25, quando recebe o salário? Sempre. E esse sempre inclui aqueles momentos. Sabe aqueles momentos? Que nem o Rogério falou, né? Que situações assim que deixam de cabelo em pé aqueles que têm cabelo ainda. Então, mas a ideia é sempre alegres. Esse é um conselho de Paulo, é um desafio para nós, porque a nossa vida aqui, sabe, é complicada. E ele fala também como fazer com que parece que uma coisa está ligada à outra. Estejam sempre alegres, mas a pergunta é: como, Deus, eu posso, diante desses problemas, dessa angústia, ansiedade, perspectiva de futuro, decisões que eu preciso tomar, situações que acontecem que eu esperava que talvez nunca aconteceria na minha vida, como eu posso estar, então? O Senhor não entende a minha vida. Olha só para a minha vida, o Senhor vai perceber que é impossível estar sempre alegre. Aí a frase seguinte parece que ajuda, é um socorro. Orem sem cessar. Parece que para se manter alegre, e não é felicidade, aqui a ideia não é felicidade, sendo um boboca. Não, a alegria é se alicerçar em Deus e ter Deus como suficiente para tudo na nossa vida. Alegrar-se sempre não tira momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, em que você clama lá no seu quarto e parece que todas as portas se fecharam. A alegria é que você se alegra não no problema, mas você se alegra no Senhor. Ele é meu socorro. Né? Aquele salmo inteiro que a Ana e o Júlio leram aqui. É quando o seu coração está alicerçado, sustentado, apegado à pessoa de Deus, mesmo que você não entenda o que vai acontecer, mesmo que você não entenda o que está acontecendo ou o que aconteceu, mas você percebe: eu vou me alegrar no Senhor. Senhor, estou contigo. Então, para isso, para que a alegria aconteça sempre, há uma necessidade de eu estar ligado com Deus, eu orar para Deus, derramar o meu coração, derramar a minha ansiedade, minha angústia, o meu sofrimento, as minhas dúvidas. Então, através da oração, eu recebo aquela proteção para o meu coração. Primeiro, Deus cria uma muralha em volta do meu coração para que o meu coração não tome decisões erradas diante da provação. E se eu continuo orando ainda, a presença do Deus infinito, santo, justo e bom, acontecerá. Primeiro, a paz de Deus vai estar ao nosso redor. Depois, o Deus da paz vai estar conosco. E ter isso não tem preço. E o preço, sabe qual que é? É a graça. E a graça custou caro, porque isso acontece por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Então, quando eu oro e levo para Deus, Deus me responde. É interessante, no Salmo 13, Davi chegou todo bronqueado com Deus, mas ele foi para Deus orando. Ele não foi para uma outra ajuda, um outro conselheiro, não. Ele estava com um problema grave, o problema estava lá fora no palácio, e ele foi para Deus, dando bronca até em Deus. Depois, de 2 versículos, o coração dele já acalma. Ele já, Senhor, né? Não deixa eu passar vergonha, alguma coisa. Nos 2 últimos versículos, no Salmo 13, ele agradece a Deus. Ele confia na sua salvação. As situações não mudaram, mas o coração de Davi, quando foi orar para Deus, mudou. E ele entende que não sabe como se Deus vai resolver, o que vai acontecer com aquele problema grave, mas ele fala: isso daí está acontecendo, no mínimo, para que eu amadureça, para que eu seja mais resistente, mais forte, mais dependente, que eu entenda o que Deus quer fazer na minha vida. Leia o Salmo 13 depois. Então, em primeiro lugar, alegre-se sempre. Esse é o conselho de Paulo para a nossa igreja. Depois, orem sem... Como isso é possível?
Mas então vou ter que ficar aqui dentro da igreja? Essa é o que aconteceu com Neemias. Diante do rei, o rei perguntou uma coisa, ele fala assim, na mesma hora, orei. Orar não é... Tem momentos que tem aquela oração pública, a gente usa palavras um pouco mais rebuscadas, uma oração mais geral, mas oração é manter contato, conversar, pensar, rir, falar, esperar. Essa ligação de uma amizade íntima que nós não conseguimos ter com nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, a não ser a pessoa de Deus. É um privilégio de todos aqueles que têm esse acesso através de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, alegrem-se sempre, orem se necessário, não parem. Não se afastem, mantenham esse contato, né? Com isso, a alegria pode ser mantida. E olha, e quando acontecer a oração, veja a terceira sugestão de Paulo, o terceiro conselho de Paulo. Em tudo, deem graça. Mas está de brinquedo with me, né, Deus? Não dá para dar tudo graça. Quando eu me alegro no Senhor, quando eu oro sem cessar, os meus olhos começam a entender a convergência que Deus faz de todas as coisas para o bem da glória dele, e isso inclui a minha vida. E ele fala, olha que ele fala assim, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou orando há tanto tempo, eu estou jejuando, eu estou, subindo uma escadaria de 200 metros de joelho, eu não sei o que é a vontade. Está aqui. Deem graça, sem cessar, em tudo. Em tudo. Então, a alegria, oração, dá graça. Em tudo. Mas em tudo mesmo? É em tudo. Versículo 19. Não apaguem o espírito. Você apaga o quê? O que pode ser apagado? A luz. Através do interruptor, através de... Você apaga uma vela. E o que a luz faz? Qual a utilidade da luz? Ilumina, clarear. Nós, em pecado, o que o pecado mais faz na nossa vida? Nos cega. Mas, além de nos cegar, o pecado, por existir, ele traz as trevas diante de nós. Além de sermos cegos por causa do pecado, nós vivemos, quando enxergamos um pouquinho, mesmo que a gente seja recuperada a nossa visão, nós estamos num mundo de trevas. E, na maior parte das vezes, a gente fica tateando, a gente não enxerga o todo. Então, aqui, não apaguem o espírito, não é só aquele entusiasmo que a gente pode ter na igreja, aquele primeiro amor, mas a ideia é que a principal que o Espírito Santo fez foi criar a palavra de Deus e dar para nós iluminação para quê? Para ler e entender. Quando eu, como cristão, eu rejeito a palavra, eu não quero entender, e eu vou atrás de outros conselhos, outras ideias, outras afirmações para dirigir a minha vida, eu estou apagando o Espírito Santo na minha vida. Eu não estou sendo guiado, não estou sendo iluminado por Ele. E aí a minha vida fica disfuncional. Ela não tem direção, eu passo a tatear e seguir ideias que, de repente, podem me levar a um despenhadeiro, a um buraco, a caminho que depois vai ser dolorido reconstruir os cacos. Então, não apagar o Espírito Santo
dá a ideia aqui para nós é: deixa Ele te iluminar, usar a palavra para esclarecer como está a sua vida e que caminho você está andando. Aí eu não gosto. Eu tenho dificuldade, eu não gosto de deixar que o Espírito Santo venha para mim e fale: olha, esse caminho que você está andando aí não é legal, não é bom. Mas eu amo as trevas. Jesus Cristo falou que é natural do ser humano a rejeitar a iluminação e amar as trevas. Isso é natural de nós. É confortável. A luz, ela incomoda. Então, o alerta de Paulo aqui: não apaguem o Espírito. Deixem-se iluminar. Versículo 20. Não desprezem as profecias. As profecias do Antigo Testamento era quando Deus levantava uma pessoa para revelar, para dar uma bronca no povo, alertar o povo, para o povo se preparar para aquilo que viria, porque tinham sacerdotes e profetas e reis, e quando eles entravam numa esfera de pecado, esses instrumentos de Deus não funcionavam mais. Então Deus levantava um homem para trazer a palavra de Deus, lembrar as pessoas, o povo de Israel, que eles tinham uma aliança com Deus, tinham quebrado essa aliança, e agora vão passar por um processo de disciplina. Então, o profeta era alguém que falava no nome de Deus. Poucas coisas do profeta no Antigo Testamento tinha a ver com predição, com coisas novas. Era mais trazer a palavra de Deus para que o povo se lembrasse que eles tinham um acordo com Deus, para eles se lembrarem que o que iria acontecer era um processo de disciplina. No Novo Testamento, os apóstolos estabeleceram as verdades. Os profetas eram aquelas pessoas que pegavam as verdades que os apóstolos pregavam e aplicavam à vida das pessoas. Houve alguns momentos que houve alguma revelação nova, uma iluminação nova. Mas os profetas, eles falavam em nome de Deus, baseado naquilo que já foi revelado pelos apóstolos. Então, profeta somos todos nós. Todas as vezes que nós pronunciamos alguma coisa por sermos filhos de Deus, nós estamos pronunciando em nome do Senhor. O que Paulo está falando aqui é que a gente deve levar com muita seriedade o que a gente fala ou escreve. Porque tudo aquilo que nós falarmos ou escrevermos será em nome do Senhor, porque nós somos filhos dele. Então, ao desprezar as profecias, nós podemos ter o descuidado de falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa, anunciar qualquer coisa, e as pessoas, por olharem para a gente, vão falar assim: como ele é filho de Deus, então o que ele está falando deve ser verdade. Há muito tempo atrás, 2 séculos atrás, talvez, não sei a ideia, mas tinha um professor de teologia, numa classe de teologia, num prédio assim, numa janela, com janelas bonitas, e, de repente, o aluno chegou assim e falou: professor, uma vaca voando! E o professor foi correndo assim, olhou a janela: cadê? Que brincadeira legal, professor! O senhor acreditou que tem uma vaca voando? Olha, se você falou, eu acreditei, porque você é filho de Deus. É absurdo uma vaca voando. Mas como você é um filho de Deus e falou isso, eu acreditava que você, de forma alguma, iria mentir. Então, eu acreditei, eu fui ver. É triste que o que você falou era uma mentira. Por causa de não apagarmos o Espírito, a iluminação do Espírito, que Paulo está nos dando esse conselho, por causa de não desprezarmos as profecias, uma forma de não desprezarmos as profecias é examinar todas as coisas. Não aceitar de boca aberta qualquer coisa. Para permanecermos como uma igreja saudável, ou você permanecer com uma vida cristã saudável,
Muita coisa, a gente está recebendo muita informação, é séries, é filmes, que nos entretém, que nos diverte, que dá uma relaxada, descansa, é cursos, e principalmente as mídias sociais, cada hora tem uma pessoa mais incrível que a outra, que formula ideias, e aí eu tenho que, legal, gostei disso, no outro dia, gostei daquilo. Não, o conselho de Paulo, para aquela época já era essa, para a nossa época é muito maior ainda. Examinem todas as coisas. Examine. Examinar segundo o padrão do qual? Da iluminação do Espírito e das profecias bíblicas. Segundo o parâmetro bíblico, não aceitar porque aquela pessoa é tão inteligente, porque aquela pessoa é famosa, aquela pessoa é rica, olha como ela discursa. Não, examinem todas as coisas de acordo com o parâmetro bíblico. Mas também não joguem a água da banheira com o bebê dentro. O perigo é que nós podemos se tornar tão legalistas que qualquer coisa a gente rejeita. Muitas vezes, uma exortação de Deus pode vir através da mula de Balaão. Pode ser que uma pessoa que não tenha sabedoria, não tenha inteligência, não tenha o preparo que você tem, e vem e fala a palavra de Deus para você, e você fala, quem que essa pessoa pensa que é para falar isso para mim? Pode ser a pessoa que Deus está usando para me enriquecer, para me exortar, para me encorajar, para nos dar uma direção. Então, eu avalio tudo, jogo a água, mas não jogo o bebê junto. Viu, Natália? A Ana já aprendeu isso. O que quer dizer isso? Tem coisas simples que muitas vezes nos enriquecem, nos exortam. Olha o que Paulo fala, examinem todas as coisas segundo o parâmetro da iluminação do Espírito e das profecias estabelecidas, retenham o que é bom. Nossa, normalmente a gente examina todas as coisas, fica com o mal e joga o bom fora. É perigoso. E aí, então, versículo 22, o último conselho de Paulo. Abstenham-se de toda forma de mal. Uma das palavras que nós, crentes da atualidade, mais fazemos, nós nos envolvemos com tanta coisa que muitas vezes não é um vício, não traz muita perda financeira, mas ela tem uma forma de mal. Eu não me lembro qual rei que ele falou para sua esposa, você não é necessário você somente ser rainha, mas você tem que parecer rainha. Não é necessário, não é só importante você, como minha esposa, ser a rainha, mas você precisa parecer uma rainha. E algumas vezes com o nosso comportamento, com a nossa voz, com as nossas preferências, que algumas vezes são saudáveis, são inocentes, mas ela tem uma forma de mal que as pessoas podem entender mal. Esse cuidado que Paulo está dando aqui para a nossa igreja. Passa rápido, então, os 7 conselhos de Paulo. Volta. Desde o começo. Vamos ler? Esse é o primeiro, né? Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o bem, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Algumas frases, é meio complicado essas frases. Vamos dar uma olhada em alguma coisa para a gente viver. Devemos abraçar esses conselhos como imperativos. Eu usei a palavra conselho. Conselho parece que dá a opção para da gente fazer ou não fazer. Mas, ao mesmo tempo, essas palavras de Paulo são imperativos. O que é? É uma ordem. Não fazer isso
estamos em desobediência a Deus. Então, devemos abraçar esses conselhos como imperativos funcionais, isto é, coisas que vão afetar a nossa vida, que vão exigir um comportamento, que é a função da nossa vida, para as nossas vidas, pois eles vêm da autoridade intrínseca da palavra. Por estar na palavra de Deus, por ser um texto inspirado, é um imperativo e tem autoridade para nós. Eu não tenho uma escolha de praticar isso ou não. Ou eu pratico e vou agradar a Deus, vou glorificar a Deus, ou, se eu não praticar, eu estou em desobediência. No Antigo Testamento, quando Saul pecou, Deus deixou claro para Samuel que a desobediência é igual pecado de feitiçaria. É uma abominação diante de Deus. Então, o conselho de Paulo é sério. Todo pensamento, olha só que essa ideia, todo pensamento que vem à nossa mente por meio de intuição espiritual, isto é, eu estou lá pensando, dirigindo, isso acontece muito, né? Você está sozinho em casa, lavando louça, ou até no trabalho, tem trabalho que ele é tão mecânico que você consegue trabalhar, fazer alguma coisa e pensar. Então, você está pensando na mensagem, num texto bíblico, vai juntando. Então, aquelas coisas vão começando a fazer uma ideia. Então, essa é a intuição espiritual. Então, todo pensamento que vem à nossa mente por meio de intuição espiritual ou reflexão racional, isto é, quando você para, você estuda, vê palavras do dicionário, vê aqui, vê lá, vai juntando, você vai tentando bolar uma ideia. Então, tanto aquela intuição, aquele start, aquela... Né, tem uma palavra em inglês, não me lembro, está esquecendo agora, mas é aquela ideia que surge do nada. E aquela ideia de estudo, de reflexão. Então, todo pensamento que vem disso, e esse pensamento que deve ser falado, ele deve ser falado ou escrito, isto é, deve sair do nosso cérebro através do que a gente escreve ou através do que a gente fala, somente apenas se tiver em conformidade com a verdade bíblica. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu posso pensar, por mais brilhante a ideia, eu posso até conversar com alguém. Olha, eu estou pensando nisso, o que você acha? Isso é inteligência. Então, se eu tenho uma ideia, eu procuro crentes maduros. O que vocês acham disso? Mas no momento que eu exponho e que eu escrevo, torno público, ou no ensino, na pregação, na ministração de louvor, com crianças, ou com os amigos, com os colegas, quando eu falo em nome de Deus, se não foi checado pelas Escrituras, eu corro perigo. Então, isso que é desprezar a profecia. Terceiro, a Bíblia é a autoridade máxima no universo. Tem pessoas que estão querendo reescrever as Escrituras, porque o mundo está vivendo de uma tal forma e que a Bíblia está em choque. Então, o que a gente faz? A gente não confronta o mundo com a Bíblia, a gente muda a Bíblia. E aí ela fica mais adequada ao mundo, adequada à minha vida. A Bíblia, então, tem o direito final de nos dizer o que é verdadeiro e falso, o que é bom e o que é mal, certo e errado, belo e feio. Acho que eu não preciso explicar nada, como vocês veem a pressão que nós, como igreja, todas as igrejas do mundo estão recebendo diante das ideologias, diante das propostas para ensinar e mudar os jovens a viver uma nova sociedade. E a igreja se mantém. Esses recados de Paulo são sensacionais, né? Que alerta. Ele deu lá para aquela igreja tessalonicense, mas se a gente pegasse aquele óculos e pudesse voltar no passado, eu acho que Paulo fala, Paulo, dá uma palavra para a igreja. Eu já dei há tanto tempo e vocês não assimilaram ainda, então assimilam. Graças a Deus que a gente tem visto que muitas dessas coisas a gente está caminhando bem. Que Deus nos dê força, nos dê alegria, nos dê coragem para ajudarmos uns aos outros a seguir essa caminhada.